sobre o Carson, tem muitas pessoas que tem, todo mundo que viveu ali tem algum caos com ele, mas muitas vezes o caos que a pessoa tem não é o mais engraçado, mas ela tem algum que ela vivenciou. Então, por exemplo, um caos que eu morro de rir, aí você vai ver a coisa do Carson, como que ele era engraçado, a personalidade dele, eu fico, quando alguém fala um caos dele, eu fico imaginando a cena, o modo dele falar, daquele jeito eloquente dele falando, ele gesticulando, que é o dia que eu entrevistei o Gurgel, o mestre Fábio Gurgel, e ele falando do evento de 91, que o Carson, que foi vamos chamar de head coach de todas as academias ali, ele que foi o cara que preparou todo mundo para o evento de 91, e o Gurgel já era um super rival dele, de competição, da equipe dele. Só que aí quando o Gurgel olhou, Gurgel, Fábio, chamou ele no canto, abraçou, acabou. Nunca mais na vida a gente vai ter treta de nada, a partir de agora, minha relação com você aumentou, você é um guerreiro, você representou. Aí uma semana depois teve algum campeonato de jiu-jitsu, e aí o Gurgel ganhou, e o Carson falou, e já começou, ou seja, durou uma semana só, e o Carson já... Aí você imaginando a cena, é super engraçado. O que você viu, não significa nem que foi diretamente com você, mas que você testemunhou lá, que você viu essa cena, que quando você olha assim, meu Deus, isso foi hilário. O Carson brigando com alguém, falando alto com o Vinicinho, alguma coisa assim, algum caos que pode não ter sido direto com você, mas você testemunha que você acha hilário relacionado ao Carson. E se for com você, pode falar também. Não teve assim, comigo não teve nenhuma cena assim muito emblemática, nem o Carson, às vezes eu estava treinando, eu estava resfriado, ele mandava eu ficar em jejum, ele tinha uma história de que o cara resfriado tem que ficar em jejum para melhorar e tal. Tá com medo aí, bicho? Poderoso, ele tá com medo, eu já falei para você, tá resfriado. Tinha uns negócios assim, meio da coisa dele, da maneira como ele usava isso, né? Essa história do Fábio é fantástica, cara. Não demorou 10 dias, cara. Primeiro campeonato que teve, logo depois do Vale Tudo, ele tava, tá roubando meus alunos, não sei o quê. Enfim. E uma coisa que eu lembro muito foi que teve uma vez que foi um... Eu ri muito dessa cena. Teve uma vez que teve acho que 2 pessoas foram lá em cima na academia para apresentar a luta deles. E eram os caras do Kung Fu, sei lá o que era e tal. E o Carson deixou os caras apresentarem. O cara foi com o Chaco, foi com não sei o que e tal. E o Carson botou o cara para fazer essa apresentação no tatame pequeno, que era exatamente o tatame que a gente chamava o tatame dos casca-grossa, que os caras queriam treinar. Os caras chegavam 6h30, 7 horas, o tatame enchendo, 7 horas da noite o pessoal chegava às vezes do trabalho, ou era a hora, eu chegava da faculdade, era a hora que eles tinham para treinar, o pessoal mais graduado, e era ali que, porra, os caras queriam treinar. E o tatame ficava cheio, e aí você tinha que esperar o teu horário, porque era o tatame menor, e etc. Pô, vou na próxima, vamos nós dois e tal. Tinha essa história. E o Carson não deixou o treino começar, porque os caras iam se apresentar. E o pessoal ficando em dócil. Eu lembro do Jucá, do Ricardo Jucá sentado, porra, querendo, porque queria treinar e não estava conseguindo treinar e tal. E pô, vai demorar ainda essa história, não sei o quê. E o Carson não colocou ninguém para treinar com os caras. O Carson deixou os caras se apresentarem. Aí os caras acabaram de se apresentar. Aí o Carson chamou o Massa, o filho do Rosado, faixa amarela na época, pequenininho, era criança na época. E aí ele chamou, e aí fez umas 2 ou 3 posições de defesa pessoal com ele, porque o Carson viu que os caras não... As pessoas estavam imaginando que o Carson ia botar os caras para se pegar a Vera com essa rapaziada que chegou lá para fazer essa apresentação. E o Carson mostrou umas 2 ou 3 posições com o que tinha de menor naquele ambiente ali, que era o Massinha, né? Que ele era pequenininho na época e tal, e aí fez 2, 3 posições. Na 4ª posição, ele deu uma raquetada na orelha do Massinha. Pá! E deu uma porrada na orelha do Massinha e olhou para ele e falou: vai ficar aí, bicho? Aí foi nas pernas dele para agarrar ele, para derrubar ele, para mostrar como é que fazia. Derrubou, montou, pegou o braço do Carson. Mas foi assim a cena que todo mundo riu demais nesse dia, cara, porque foi uma cena muito inusitada. Ninguém esperava que ele desse aquela mãozada na orelha do Massinha. O Massinha deve se lembrar disso, com certeza. Aí ele botou o Carson para baixo, montou, pegou o braço do Carson e tal, todo mundo aplaudiu e tal. Enfim, e aí... Enfim, aí o Carson falou: olha, isso aqui é o
é o jiu-jitsu para os caras, o cara tá, não sei o que, aí todo mundo invadindo o tatame já para treinar e tal, os caras foram embora. Mas foi uma cena. Essa é assim, porque com certeza você já ouviu diversas do Cássio, e não ia ficar aqui falando. Eu já acompanho você, sei que você já tem diversos depoimentos, um monte de gente, Vinicinho, enfim, falou várias aqui e tal. Mas essa foi uma que eu acho que pouca gente já tenha falado, e essa foi muito engraçada.